Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ana Solis. Eu sou a Artemisa Lopes e hoje é dia de falar de série aqui no canal, né pessoal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por aqui a gente tá sempre trazendo reviews, críticas, teorias sobre as séries do momento, além também do nosso quadro de reacts. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, cola aqui com a gente, se inscreve se você for novo por aqui e já deixa o joinha no início do vídeo se você gostar do nosso conteúdo. E hoje, né, a gente tá aqui pra falar sobre a sexta temporada de Riverdale, né, e mais precisamente sobre o 8º episódio, né, que foi ao ar nessa semana, e eu te conto tudo o que rolou logo depois da vinheta. Pessoal, o que falar desse 8º episódio aqui da sexta temporada de Riverdale, né? A gente vem acompanhando aí, né, o retorno da sexta temporada da série, né, que teve, né, um início aí bem confuso, bem inusitado, né, com essa introdução de poderes sobrenaturais dentro da série, né? Eu até comentei nos meus vídeos anteriores de que a gente vai ter que acompanhar a série a partir daqui, né, com uma certa suspensão de descrença no que diz respeito a alguns acontecimentos que vão começar a envolver aí os nossos personagens. Mas eu já vou adiantar aqui pra vocês que eu gostei muito aqui desse 8º episódio aqui da sexta temporada de Riverdale, porque eu achei que ele foi um episódio que focou muito numa questão, numa coisa no que diz respeito ao salto temporal, né, que a série teve, que eu acho que ele foi um episódio que ele mostrou, de certa forma, em partes, pelo menos assim, na minha visão, na minha opinião, coisas, né, envolvendo os personagens que, de certa forma, era o que a gente queria ver, né, a partir desse salto temporal na série, né, os personagens ali envolvidos em questões mais sérias, mais adultas, né, e aqui a gente teve isso nesse episódio, a gente teve um episódio muito centrado ali em questões bem sérias, em temáticas bem interessantes, e de certa forma eles até esqueceram um pouco esse lance desses poderes que foram apresentados pra gente nos 2 episódios que voltaram aí do hiatus da sexta temporada. Então já posso dizer que eu gostei bastante aqui desse episódio, porque diferente dos 2 anteriores, ele foi um episódio que eu gostei muito de acompanhar e eu fiquei muito instigada da maneira como as coisas foram acontecendo ali. Mas, né, ao mesmo tempo que o episódio foi bom, ele não foi tão bom assim, né? Eu diria que ele foi 95% bom, né? Vamos colocar assim, porque eu já vou adiantar pra vocês, né, que os acontecimentos que envolveram a Cheryl, por exemplo, aqui nesse episódio, eles não foram coisas assim tão relevantes assim, entre aspas, né? Porque foi muito mais uma questão voltada ali pra a Cheryl presa ali dentro da mente da Abigail, né? Ela tava ali presa dentro da própria mente, a Abigail brincando com a consciência dela, e aí a Brita fica tentando resgatar ela, e eu não gostei muito da construção desse arco aqui da Cheryl nesse episódio. Eu achei até que de certa forma foi uma certa encheção de linguiça, se é que vamos colocar assim. Inclusive eu já vou adiantar aqui pra vocês que eu senti muita falta da Betty aqui nesse episódio. Eu sei que ela apareceu no finalzinho do episódio, a gente vai comentar sobre isso, mas assim, já que não era uma coisa que de certa forma seria relevante ou que teria algum tipo de relacionamento com os outros arcos, que não colocassem, sabe? Porque convenhamos, né? Eu achei que em alguns momentos, de certo ponto, eu senti até um pouco de vergonha alheia, né? Com aquela, vamos colocar, materialização ali da personificação dos medos da Cheryl na forma ali da mãe dela. Então, assim, eu não achei que ficou muito legal, foi bem esquisito, teve, sim, uma certa vergonha alheia também. Então, assim, se fosse pra colocar isso, seria melhor que não colocassem a personagem nesse episódio, né? Igual, por exemplo, aconteceu com a própria Betty, né? A Betty só foi aparecer no final do episódio porque o arco dela não teve relevância nos acontecimentos que eles proporam aqui nesse episódio. Então, assim, o que envolveu a Cheryl aqui nesse episódio eu achei bem esquisito, achei bem estranho. E assim, na minha humilde opinião, eu achava melhor que nem tivesse, porque realmente, sabe, se não tivesse, não teria feito diferença nenhuma pro restante dos acontecimentos que a gente vê aqui nesse episódio. Então, assim, esse arco da Cheryl nesse episódio foi bem esquisito, foi estranho e eu não gostei, sabe? Por mais que, sim, eu já assisti a promo do próximo episódio, o episódio 9, e parece que, sim, a Abigail vai ter uma certa relevância no próximo episódio, talvez por isso que eles trouxeram essa construção aqui nesse episódio,
Mas assim, sabe, foi bem esquisito, eu não gostei. Por mais que eu ainda tenha minhas suspeitas de que a Abigail, ela tá sendo aí uma vilãzinha secundária, né? E eu tenho minhas teorias de que ela tá envolvida com essa relação desses poderes aí dos personagens. Mas assim, a Cheryl aqui nesse episódio, a história dela não foi tão interessante comparado com os outros acontecimentos que a gente viu aqui. E, né, como eu mencionei, né, que esse episódio aqui foi muito interessante porque ele foi um episódio que focou muito mais nessa... Foi uma coisa mais centrada, né, bem focada no que diz respeito ao futuro da cidade de Riverdale, né, e todos os personagens ali envolvidos em trazer propostas e ideias para tentar melhorar ali a cidade. Como eu mencionei, né, foi um tópico bem interessante de ver aqui nesse episódio, porque, de certa forma, né, era o que a gente queria ver os personagens envolvidos em questões mais adultas, em uma coisa diferenciada, né, partindo agora como eles estão aí nesse salto temporal e os personagens já são adultos e estão envolvidos em questões muito mais sérias. E aí a gente teve bastante destaque, né, por exemplo, para esse lance do Jughead, né, ter o poder aí de ler a mente das pessoas, né? Isso teve bastante destaque aqui nesse episódio e eu comecei a suspeitar, sabe? Porque eles foram jogando aos poucos, né? Aquela coisa do Jughead poder ler mentes com esse personagem misterioso que foi introduzido pra gente, né? Eu sei que eu não mencionei ele nos meus reviews anteriores de Riverdale pra vocês, porque eu tinha minha suspeita sobre esse personagem, né, o Percival Pickens, mas eu achava que ele não iria, de certa forma, estar entrelaçado tanto assim com os acontecimentos aqui dessa sexta temporada, mas eu acho que eu estava enganada. Parece que esse personagem, ele vai ter algum tipo de relevância muito importante aqui pra essa sexta temporada. E eu tenho minhas teorias sobre ele, que eu não sei se eu estou certa, mas eu acredito que sim, que se o assassino do saco de lixo não for voltar, eu acho que talvez a gente já teve aí um vislumbre do grande vilão aqui dessa sexta temporada. E pessoal, eu arrisco dizer que eu acho que eu gostei dele, hein? Porque a forma como ele foi introduzido aqui, sabe? Ele se infiltrando ao pouco ali nos acontecimentos da cidade, pagando de bom moço e meio que jogando as pessoas ali umas contra as outras. Foi interessante. Eu, inclusive, até vi algumas teorias de algumas pessoas comentando de que muita gente suspeita que ele que é, né, o TBK, né, o assassino do saco de lixo, e não sei o que pensar sobre isso, sabe, se isso casa com os outros acontecimentos que a gente vem acompanhando aqui na série. Mas eu achei esse personagem muito interessante e eu sinto que ele ainda vai causar muita dor de cabeça pros personagens. E eu fico até me questionando também, né, que foi revelado aqui pra gente nesse episódio que ele tem, né, superpoderes, né? Ele tem ali um certo poder de persuasão, né? Ele consegue meio que convencer as pessoas a fazer o que ele quer. E a gente vê ele aqui nesse episódio, né, causando o caos aqui em Riverdale, quase que de dentro pra fora, né? Porque o episódio começa com uma coluna, né, um texto ali no jornal da cidade circulando na cidade inteira e todas as pessoas indignadas, né, com algumas coisas bem estranhas e bem esquisitas que estão acontecendo em Riverdale, né? E as pessoas estão insatisfeitas, né, com o futuro da cidade, né? E agora que tem esse conselho novo ali na cidade, todas elas se reúnem pra decidir, né, o que pode ser feito pra melhorar a cidade e tudo mais. Aí a gente vê principalmente o Art, né? O Art, como a gente conhece, bastante envolvido nessa questão. A Verônica também, ela enfrenta, né? Ela tem um certo arco aqui nesse episódio que casa, né, com essa história do futuro da cidade, todos os personagens envolvidos aí com essa questão. E não demora a ser revelado pra gente, né, que quem escreveu esse artigo, né, polêmico foi esse personagem novo, o Percival Pickens. E aí que ele começa aos pouquinhos a conquistar aí a atenção, né, da população de Riverdale e de uma forma bem positiva e bem rápida, né, se é que a gente pode dizer assim. E aí eles vão apresentando, né, algumas problemáticas que envolvem ali a cidade de Riverdale, principalmente, né, o que teve bastante destaque aqui nesse episódio, que foi, né, ali a questão das pessoas em situação de rua, né, que estão uns montes ali na cidade de Riverdale. E aí cada um vai apresentando ali as suas ideias, né. A Verônica, ela tem um arco dela e do Reginald que diz respeito ao cassino deles, né, porque o cassino deles é uma das
propriedades mais suspeitas, né? Vamos colocar assim ali na cidade, né? Que todo mundo acredita que ocorrem muitas coisas ilegais lá dentro. E aí a Verônica entra toda numa questão dela tentar se provar diferente do Hiram. E aí do meio pro fim ela acaba envolvida sem querer, tem um assassinato lá dentro do cassino. E aí ela, do meio pro fim, ela acaba decidindo que não tem jeito, que ela tem que, de certa forma, entrar, né, dentro desses esquemas para poder se manter, né, ali dentro dos negócios dela do cassino, ao mesmo tempo que ela vai tentar, né, agradar ali o conselho ali da cidade para não levantar nenhum tipo de suspeita sobre ela. E aí a gente também tem o Art, né, querendo ajudar ali as pessoas em situação de rua, usar a construtora do pai dele para construir ali as casas de graça para as pessoas. E aí, né, eles vão até lá, né, ajudar essas pessoas. E aí, do nada, o Kevin, ele é atacado por um desses moradores de rua, o que levanta, né, uma questão bem misteriosa que acontece aqui nesse episódio, né, de como que isso pode ter acontecido aí do nada, não é mesmo? E aí que o Jughead, né, bem de jornalista ali, investigativo, ele suspeita bastante, né, do Percival Pinkins, porque ele, literalmente, ele foi um cara que ele surgiu do nada e ele simplesmente, ao mesmo tempo que do nada, ele consegue conquistar ali o carisma das pessoas. E ele descobre que no meio pro fim foi, né, o Percival que tenta implantar essa ideia ali na cabeça daquele morador de rua pra atacar ali o Kevin. E aí que eu acho que esse episódio, ele deu bastante a entender que esse personagem, o Percival, ele ainda vai causar muita dor de cabeça pros personagens. Por isso que eu digo que esse episódio, ele foi muito bom no que diz respeito que ele conseguiu instigar a gente a, de certa forma, né, a plantar essa curiosidade na nossa cabeça no que diz respeito a esse personagem, né? O que ele pode querer ali com a cidade de Riverdale, né? Que tipo de planos é que ele pode ter que envolvem ali a cidade de Riverdale, porque ele tenta a todo custo, né, arruinar ali os planos do Art, né? Ele tenta ali, vai aos pouquinhos plantando na ideia de cada uma das pessoas, né, o que ele deseja, e a única pessoa que desconfia dele é o próprio Jughead. Eu tinha minhas suspeitas de que, né, esse despertar do poder aí, dos poderes do Jughead envolvia a Abigail, o que eu ainda não posso descartar, talvez, mas me pareceu muito aqui nesse episódio que parece que esse despertar dos poderes aí de ler mentes do Jughead serviu muito aqui no que diz respeito ao tudo que esse mistério, né, que envolve esse personagem do Percival, porque foi bem conveniente, né, o justo Jughead ser o único a desconfiar dele e o único a conseguir ler a mente dele. Inclusive o Percival consegue perceber, né, que o Jughead conseguiu ler a mente dele ali, ele se provou bem cínico ali naquela cena. Então, assim, bem esquisito. Eu me pergunto, talvez, se esse Percival, ele possa ter algum tipo de relação ali com o Riverdale também, de certa forma, porque, lembrando, né, os personagens ganharam ali esses poderes, né, a Betty, o Art e o Jughead, após aquela explosão que teve, conexão ali com os acontecimentos de Riverdale, e aí, logo em seguida, esse personagem simplesmente aparece do nada, e ele também tem poderes, então, assim, tem algum mistério sombrio envolvendo o Percival. Eu só não consigo conectar ele a nada ainda. Eu só consigo teorizar. Será que... Eu só consigo pensar, né? Será que ele vai ter algum tipo de relação com a Abigail, talvez, né? Porque a Abigail menciona, né, que ela já conheceu a família Percival já de séculos atrás, então pode ter alguma ligação com isso também, ou ele vai ter algum tipo de ligação ali com os acontecimentos da própria Riverdale. E esse episódio me deixou bastante curiosa com relação a esse personagem, porque o que o Percival pode querer com a cidade de Riverdale e mais precisamente, né, com a ruína, né, da cidade de Riverdale, né? E ali no final do episódio mostra, né, ele encarando um quadro onde ele tem várias, né, pistas lá que mostra, foca principalmente ali no Art, né, então tem alguma coisa sobre isso também, né, não sei se foi uma coisa que foi restrita esse episódio, né, por causa do embate entre eles, por causa daquela questão lá das pessoas em situação de rua, mas bem esquisito também, né, será que ele possa ser o verdadeiro assassino do saco de lixo, né, mesmo que a gente teve, né, a revelação no último episódio. Será que ele veio de Riverdale de alguma forma, porque ele, assim, apareceu do nada? Será que ele tem algum tipo de relação com a Abigail, né? Será que ele possa ser algum descendente e tem algum tipo de relação ali com a Abigail também? Ou será que ele possa estar sendo também possuído de certa forma, como, por exemplo, né, no caso que a gente tem, né, das famílias,
Talvez ele possa estar possuído por algum tipo de ancestral dele que esteja querendo fazer algum tipo de vingança ali com a cidade de Riverdale, assim como a própria Abigail também, né? Então, assim, são algumas questões envolvendo aqui esse personagem que eu acho que esse episódio plantou muito bem, me deixou bem instigada com esse personagem. Eu acho que ele tem potencial aí de um vilão bem interessante, porque na minha visão eu acho que ele já chegou chegando, né? Ele já chegou plantando em muito mistério. A gente não sabe quais que são as intenções dele, né? Claramente não são coisas boas. E ao que tudo indica, parece que sim, que a relação ali dos poderes dos personagens talvez possa ter algum tipo de relação com ele. E eu ouso dizer que eu acho que eu vou mudar as minhas teorias aqui, que eu acho que na verdade os poderes dos personagens vão envolver o Percival de alguma forma e talvez não a Abigail, ou talvez os dois. A gente não sabe, a gente só pode supor, mas eu acho que sim, que eu acho que ele vai ser o grande vilão dessa sexta temporada, e eu acho que era o vilão que a série estava precisando, porque a chegada dele foi bem interessante e me deixou muito curiosa, né, pra acompanhar o restante dessa temporada, que eu confesso pra vocês que era uma coisa que eu não tava muito animada, né, assim que começou essa história de poderes aqui nessa sexta temporada, eu já fiquei um pouquinho com o pé atrás, porque Riverdale nunca foi uma série que deu a entender que ia seguir por esse caminho, né, eu sei que tem milhões de histórias nos quadrinhos e que tem coisa sobrenatural nos quadrinhos e que talvez eles queiram trazer coisas aqui pra série, mas assim, trazer isso de repente é bem esquisito, sem dar nenhum indício de que eles queriam introduzir isso pra série. Então assim, a chegada desse vilão já me deixou um pouquinho mais animada pra acompanhar o restante da sexta temporada de Riverdale, por mais que alguns dos outros arcos não estejam tão interessantes assim, principalmente no que diz respeito a Sharon, né? Então assim, esse vilão aí, ele promete ainda causar muito dor de cabeça pro restante aqui dos personagens. Então é isso, pessoal, vai ficando por aqui, né, o review do 8º episódio da sexta temporada de Riverdale. E eu gostei muito desse episódio. Eu sei que a série acabou de voltar do hiatus, mas assim, já é o meu favorito, porque a introdução desse vilão aqui eu achei que ficou muito bom, foi interessante, a gente ficou com vontade de... plantou, né, aquela sementinha da curiosidade, né, de saber quem que é esse cara, o que que ele quer com a cidade de Riverdale e como que ele tem poderes assim como, né, os outros personagens, né, da onde que ele veio e o que que ele quer, gente. Então, tipo assim, eu já quero acompanhar o restante dos episódios pra saber sobre isso, né, por mais que no fim ali do episódio a gente viu, por exemplo, teve o retorno da Betty, né, no fim do episódio, a gente quase não viu ela aqui nesse episódio, né, e ela confronta a Liv Wright, né, falando que a dor de cabeça dela tem algum tipo de relação com, né, talvez seja efeitos colaterais dos poderes dela. E eu me pergunto se talvez isso também não foi por acaso. Será que isso talvez pode ter algum tipo de relação com o Percival? Porque lembrando, né, que a Betty pode ler ali as auras das pessoas, identificar pessoas com, né, aspirações duvidosas. E se talvez ela estivesse na cidade de Riverdale, né, e não na caçada pelo assassino, será que ela poderia atrapalhar os planos dele de alguma forma? Então assim, bem esquisito. Eu tô bem curiosa agora pra acompanhar o resto dos episódios depois aqui desse 8º episódio, que foi bem legal. Então é isso, vamos aguardar a chegada do 9º episódio pra acompanhar, né, o restante dessa história. E lembrando, né, que assim que sair o episódio novo, eu vou estar trazendo um review fresquinho aqui pra vocês. Então, né, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, essa é a hora de você se inscrever, ativa o sininho pra você ficar por dentro, né, das novidades que forem chegando aqui, deixa o like se você gostou do vídeo, e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!